Mas como a gente faz isso toda terça, hoje nós não vamos. Hoje Núbia que vai fazer essa parte. Ela que vai fazer a abertura, Francis vai fazer a prece inicial, e ela vai dizer o porquê disso tudo. A casa está em festa, nós estamos muito felizes com a presença de vocês e com a nossa nova diretoria. Então passa a palavra para a Núbia que vai fazer. Você avisa? No dia 9/5, das 9 às 17h30, a Associação Espírita de Candelária estará realizando mais um bazar. Todo mundo sabe, né? Onde é? Em frente à Assembleia, ali naquela pracinha de Candelária, do lado do AA, do Salvador Candelária. O evento acontecerá, mas vai ser no clube, não é no centro lá? No clube das Mães de Candelária, Rua Domingos Amado, bairro de Candelária. Esse clube fica pertinho do centro, ao lado, o Clube das Mães é ao lado, né? Tudo bem. No dia 9, viu, gente? Bazar lá da Associação Espírita de Candelária, do lado do centro. Pronto. A senhora pode assumir. Se tiver me ligado a seguir, boa noite, meus irmãos e irmãs. É sempre com muita alegria que a Sociedade Espírita Joana de Anjos recebe cada um de vocês. E hoje, em especial, o nosso querido irmão e amigo Igor Mateus, que vem tratar do tema muito interessante e é uma realidade que nós precisamos aprender, que são os desafios do Evangelho de Jesus na prática. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão, nós vamos chamar a nossa irmã Francis para fazer a nossa prece inicial e informar a vocês que a diretoria da nossa casa, sábado passado, como ficou avisado aqui no quadro e também foi comentado, que seria a nossa eleição. Transcorreu no clima de muita presença espiritual ilustre que dirige a nossa casa, que apoiou esse projeto de mudança da nossa diretoria. Eu estou como vice-presidente e Francis é atual presidente aqui da SEJA. Osvaldo continua como tesoureiro e Rosane, cadê Rosane? É a nossa secretária, que são os cargos que o nosso estatuto exige. E as diretorias em si, nenhuma mudou. O ED continua o mesmo, o ED único e etc. Então, quero dizer a todos que estou muito feliz pela experiência de 3 anos, que fundamos a casa, que dirigimos em sistema de colegiado. E essa experiência foi o que nos deu condição de, com 3 meses de fundação, a nossa irmã Francis assumir nesse rodízio de responsabilidade maior. Então, eu passo a palavra à nossa irmã para fazer a prece e algumas palavras pequenas. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Antes de começar a prece, eu quero confirmar as palavras de Núbia com relação a se sentir bem, a estar feliz. Eu estou muito feliz com essa mudança. A gente já trabalhava junto, ela era presidente e eu vice, e agora a gente vai ter esses 3 anos de experiência de presidente. Eu espero, acredito, tenho muita vontade de fazer o melhor possível. E agradeço muito àqueles que me escolheram e a todos vocês que nos prestigiam aqui nesses dias de palestras, nos dias que vêm até a casa. Então vamos agora nos preparar para a nossa prece. Inspirando e expirando, fechando os nossos olhos para melhorar a nossa sintonia com o alto. Inspirando e expirando. Vamos esvaziar nossa mente. Inspirando e expirando. Com muita fé e alegria vamos dizer, Jesus amado. É com muita alegria em nossos corações que aqui estamos, em Teu nome, tentando aprender algo mais sobre o Evangelho.
E agradecemos por todas as bênçãos recebidas, pela paz, pelo amor, pelo equilíbrio, e em especial por este momento, pelo nosso palestrante e por todos que aqui estão presentes, com muita vontade de participar desse momento tão sublime, tão maravilhoso. E assim, Senhor, pedimos a Tua permissão, a permissão dos guias espirituais desta casa, para darmos por iniciados os trabalhos desta noite, com muita paz, harmonia e equilíbrio, e sob a orientação espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. As pessoas da casa já conhecem, a maioria já conhece Igor. Quem não conhece, levante a mão. Olha só, tem muita gente que não conhece ainda. Igor é trabalhador, palestrante, amigo, trabalhador da federação, movimento espírita, dedica a vida livre que não está ganhando seu sustento ao espiritismo. Então, já fez palestras aqui na Seja, é nosso amigo, com certeza da nossa família espiritual, sem dúvida. Então, fiquem à vontade. Se alguém não entender qualquer colocação, qualquer coisa, pode levantar o dedo que Igor vai parar um pouquinho e perguntar qual é a dúvida, viu? Fiquem bem à vontade. Até isso. Boa noite, meus queridos. Muito bem. É alegria estar de volta aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Uma satisfação sempre poder participar das atividades da casa. Nós queremos ser, nesse momento, médium de um abraço, de um cumprimento do nosso querido Éden Ernesto, presidente da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a quem humildemente aqui represento, né, na condição também de trabalhador da casa. Então, abraçando a Seja e aproveitando também a oportunidade para cumprimentar a casa nos seus 3 anos de fundação, e já com atividades tão sólidas e com momentos assim de participação e de congraçamento com o trabalho de unificação, o que para nós é uma alegria muito grande. Então, dito isso e desejando aí a nova diretoria, mas é o que a gente estava dizendo, né? São posições que se modificam, mas os trabalhadores, acima de tudo, valorizando e permanecendo na atividade. A instituição humana precisa desses ordenamentos, mas a gente comentava ali atrás, muito mais importante do que o cargo que eventualmente a gente ocupa, são os encargos. E os encargos estão relacionados com a prática do Evangelho. Os encargos estão relacionados com a prática do Evangelho. E aí, quando eu conversava com Núbia sobre a temática que a gente traria, né? Nos últimos tempos a Seja tem nos dado um presente muito agradável de poder sempre trabalhar temáticas relacionadas com o Evangelho, com a mensagem de Jesus. E vocês assim me ajudam a reforçar um contrato estabelecido com o mestre, que eu já falei aqui dele, né? De não perder nenhuma ocasião de trabalho em que eu pudesse ter a oportunidade de falar sobre o Evangelho e de falar ao mesmo tempo de Jesus. É o nosso grande mestre, é o grande farol a nos iluminar. E nessa noite, então, a gente vai procurar refletir um pouco sobre esse grande desafio que é fazer com que a Boa Nova, com que a mensagem do Cristo passe efetivamente a fazer parte da nossa vida e mais especialmente ainda das nossas ações. Transformar todo o conhecimento do Evangelho em prática. Afinal de contas, certamente, para todos nós que estamos aqui, sem que eu corra o risco de falar algum absurdo doutrinário,
todos nós que estamos aqui, isso é uma questão científica, é uma questão da lei das probabilidades, já não é a primeira vez que estamos tendo contato com a mensagem de Jesus. E quando eu falo da primeira vez, não estou falando dessa noite, do dia 28 de abril do ano de 2015, mas certamente não é a primeira encarnação em que nós somos apresentados a esse Evangelho. Certamente não. Ocorre que provavelmente há algum tempo e ao longo das últimas encarnações, Jesus vem batendo a nossa porta e nos convidando exatamente à colocação em prática da sua mensagem. A gente vem dizendo assim: não, Senhor, agora não, deixa para depois, quem sabe amanhã. E agora talvez esteja se configurando um momento mais favorável para cada um de nós, em que nós estamos realmente entendendo, compreendendo. Obrigado, meu. Maravilha, muito me honra colocar aqui o crachazinho da Seja. Então, nessa experiência, talvez a gente realmente esteja decidindo agir como aquele trabalhador da última hora, mas que escuta o convite do Mestre e resolve realmente, como a gente tem brincado, arregaçar as mangas, não é? E decidir colocar em prática o Evangelho de Jesus. Muito bem. Todos nós, então, reconhecemos que esse Evangelho, que a mensagem, que nós, naquela época, considerávamos e chamávamos a Boa Nova, mas que efetivamente é preciso que a gente reconheça que hoje já não há mais esse ar de novidade. É uma mensagem que já ecoa com um convite às nossas mentes e aos nossos corações há aproximadamente 2000 anos. Quantas oportunidades a gente não teve ao longo então desses 2 milênios? Mas efetivamente todos nós reconhecemos que esse Evangelho de Jesus Cristo é um roteiro de luz entregue à terra. E conhecemos o poder transformador desse Evangelho, o potencial que ele tem de fazer com que o homem velho se converta no homem novo, renovado, moralmente transformado a partir do momento em que vivencia os seus postulados. As inesquecíveis lições do nosso querido Mestre Jesus de Nazaré. No entanto, a vivência desses postulados evangélicos ainda representa para cada um de nós um grande desafio. Uma escalada, como se fosse assim um processo onde nós estamos tentando subir o Monte Everest. E a gente começa a se perguntar, mas por quê? Porque depois de tanto tempo e de tantas experiências, colocar o Evangelho em prática ainda é tão desafiador. E muitas vezes a gente acaba se comportando, então, como esse garoto aí, como essa criança, que diante da necessidade de resolver as suas lições, de tentar aprender o conteúdo das disciplinas que ele tem que cursar na escola, diz assim: ai meu Deus, está tão difícil aprender essa lição, está tão difícil. E ainda a gente muitas vezes vai mais longe, porque coloca em dúvida o nosso potencial, né? O nosso potencial. Me lembro que, abrindo um parênteses rápido para fechar, vi hoje na realidade foi até numa atividade de trabalho, a gente estava recebendo treinamento, mostraram um desses vídeos que tem na internet, eu não sei se recente, se desse ano ou não, mas era um aluno de uma escola pública. E ele acertou 95%, teve 95% da pontuação possível de ser atingida no Enem. 95%. Uma pessoa assim, extremamente simples, que você admira só de ver a forma de se expressar, de falar, a história de vida, né? E uma das coisas que mais me tocou, não é? Durante todo o processo foi que em determinado momento ele chegou assim e disse assim: o que eu acho de mais valioso,
né, nesse meu exemplo, nesse meu caso, assim como a humildade característica das almas nobres, né, desses espíritos que vêm reencarnando com missões e com tarefas definidas, né, que demonstram assim a sua humildade, né. Nem parece que fizeram tanta coisa, e a gente sabe como é difícil, né? Imagina aí, para alguém que não teve acesso ao que seria assim a um ensino de qualidade. Infelizmente a rede pública muitas vezes ainda representa para a gente uma dificuldade, né? E ele atingiu 95%, e aí ele dizia assim: mas o que eu acho que talvez seja a grande contribuição, que eu fico feliz, é de poder oferecer o meu exemplo para as outras pessoas e dizer para elas: é possível, né? Que as pessoas possam de alguma forma se espelhar nessa minha história para não desistirem, né? Para não deixarem de acreditar no seu sonho. Mas muitas vezes, quando a gente se depara com os desafios do Evangelho, nós vamos já chegar neles, a gente muitas vezes age como o garotinho aí: ah, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Eu não vou nem adiantar os desafios, porque eles chegam já. Mas antes de chegar neles, uma reflexão que a gente tem feito, e é preciso que a gente faça, e não é à toa então que a gente vai trazendo aí, as crianças vão aparecer bastante nessa nossa apresentação, são características de um evangelizador frustrado que não teve a oportunidade de viver essa experiência, ou de um evangelizando frustrado, porque quando eu cheguei na doutrina espírita já não pude viver essa experiência de passar pela evangelização. Aí eu fico anelando que na próxima, se Deus quiser, eu estou me inscrevendo já nas listas de espera das turmas de evangelização para a próxima encarnação. Quem sabe aqui na Seja, né? Quando ela estiver comemorando aí, mais ou menos aí, chegando perto dos seus 100 anos de fundação, maravilha, né? Aí chegar lá um garotinho, né? Todo faceiro, nem vai imaginar que ele faz parte dessa história há muito mais tempo do que ele, né? E aí, uma reflexão que a gente precisa fazer é que, além de toda a necessária transformação que o Evangelho nos requisita, e realmente não dá para mergulhar, não dá para tomar contato com o Evangelho e mergulhar profundamente dentro dele sem passar por uma palavrinha que você já deve ter escutado aqui várias vezes. Praticamente em todas as conversas se falam, em todas as palestras, da famosa reforma íntima, né? Da transformação moral. E essa transformação moral é um dos grandes convites do Evangelho. Fazer essa cirurgia interior e substituir os defeitos, as imperfeições, por qualidades e por perfeições. Só isso já é realmente um desafio. Mas o desafio se torna ainda maior quando nós consideramos a nossa realidade. Porque embora nós tenhamos realmente esse grande potencial de crescer, de chegarmos até os cumes da perfeição exemplificados na figura de Jesus, é preciso também que a gente tenha a humildade de reconhecer que muitas vezes a gente ainda age assim, feito criança. Crianças no sentido espiritual do termo. Crianças no que diz respeito à maturidade do espírito, aos nossos comportamentos diante do Evangelho, a nossa forma de agir. E é muito fácil a gente chegar a essa conclusão de uma maneira até bem fundamentada na própria codificação espírita, quando a gente considera um paralelo, e eu acredito que talvez eu já tenha falado isso aqui na Seja, entre o nosso processo de vida, entendida essa vida, que é mais do que uma única existência, como a sucessão de séries escolares. Entender a vida como se ela fosse, ela efetivamente é, uma grande escola, um grande processo educativo. Todos nós, então, poderíamos imaginar que nós somos espíritos matriculados na escola da vida. Nós ingressamos nessa escola pelas séries iniciais, na condição de espíritos imperfeitos, extremamente imaturos,
Vamos ali, à medida em que passamos pelas sucessivas séries, aprendendo as lições, o beabá, as continhas mais simples de matemática, e aí a gente vai evoluindo até o momento em que a gente chega na condição de um universitário, como aqueles que já me conhecem sabem que vira e mexe a gente gosta de pedir a ajuda dos universitários, né? Que são esses nobres espíritos do quilate, de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, que já estão ali chegando, né, próximos da condição da perfeição moral, de colocar em prática e atender aquele convite de Jesus, quando em determinado momento ele disse: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós lembrarmos então das classificações dos mundos que Allan Kardec nos oferece em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, partindo dos mais primitivos, dos mais imperfeitos, dos mais materiais, até os mais elevados, nós temos os mundos primitivos. O pessoal aqui, levanta aí a mão, só quem é que já está aqui no ESD, quem faz parte do ESD da instituição. Para aqueles que de repente não sabem o que é o ESD é o momento que a SEJA, que oferece às quartas-feiras, a partir das 19h30, onde nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí a gente começa realmente a mergulhar um pouquinho mais num momento de estudo mais aprofundado da doutrina espírita, né? Um momento extremamente rico. Está feito aqui o momento propaganda. Como é que estão? Ainda aceita novos integrantes, gente? Aqueles que desejarem, né? Que se motivarem a partir das muitas palestras, não somente desse nosso momento aqui, que desejarem conhecer, estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita. O momento do ESG é um desses momentos assim, fantásticos em que a gente pode aprender e ensinar, né? Nesse processo de troca de experiências, e todos crescem. Feita a propaganda do ESG, lá nós descobrimos então, no tópico quando a gente estuda a pluralidade dos mundos habitados, que existem os mundos primitivos, que na nossa comparação mais ou menos com o sistema de ensino tradicional seria o equivalente à educação infantil. Na minha época, e falando isso parece que a gente né, só porque eu tenho dito que a gente sabe que a gente é jovem há mais tempo, quando a gente olha para o sistema de ensino tradicional e a gente não entende mais porque ele é totalmente diferente do que a gente viveu, né? Na minha época era jardim de infância e alfabetização. Agora tudo isso parece-me que chama-se educação infantil, né? Os professores que trabalham aí no ramo da educação me corrijam se eu cometer algum erro. Mundos primitivos são as primeiras experiências da alma humana, né? Praticamente ainda vivendo uma vida, né, simplesmente para a satisfação das próprias necessidades físicas. Na sequência, quando se aprende um pouquinho, se chega na segunda categoria de mundos, que são os mundos de expiação e de provas. A gente não precisa falar muito desses mundos, porque o planeta Terra ainda é um mundo de expiação e de provas. Nesses mundos, então, nós vamos vivendo sucessivas lições naquilo que no nosso paralelo a gente consideraria como sendo o ensino fundamental. 1 e 2, tá? Oi. Aqui na SEJA a gente precisa tanto que a gente tem inclusive o café com ESG também. Café com ESG, né? Já vamos ter agora o segundo e quando? o terceiro já está agendado. O segundo já no mês de maio, com a Alain, e o terceiro vai ser com a firma dessa. Daqui a pouco eu falei Marcelo? Eliseu Landeira. Eliseu, ótima pessoa. Quando é o café com ESG? Em maio vai no ter dia? no dia 31. Dia 31, mas é que dia? Na própria quarta-feira? No domingo de manhã. Olha aí, que programação boa para o domingo de manhã. Tomar um café. Isso, e tem a palestra. Porque Sandra disse que se o Espírito, Sandra Borba disse que se o Espírito de verdade voltasse hoje para dar aquela inesquecível orientação: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, ela disse que ele acrescentaria um terceiro bem direcionado para a gente: e alimentai-vos
Eis o terceiro, né? Porque evento espírita sem comida não é evento espírita, né? A gente deixou um monte de coisa aí para trás, graças a Deus, em termos de vícios, mas se a gente não tomar cuidado, a gula ainda aparece como um grande desafio também do Evangelho para a gente, né? Muito bem. Então vejam só, nós estamos aqui lutando ainda dentro do mundo de expiação e de provas, e nesse nosso paralelo despretensioso, ainda vivendo os processos de aprendizado similares ao da educação do ensino fundamental, fazendo um esforço muito grande para nos transformarmos para melhor, para nos regenerarmos, e em nos regenerando nós conseguiremos chegar na metade do caminho, que é o terceiro mundo que Kardec nos oferece. É lógico que é uma abordagem didática, que são os mundos de regeneração. Ensino médio. Depois ainda existem os mundos felizes, destinados aos espíritos já superiores, os espíritos que já estão caminhando, né, um pouco mais, os mundos felizes, e que seriam equivalente à universidade. Daí eu chamar esses nobres aí, Emmanuel, André Luiz e João de Dias, carinhosamente de universitários. Essa é a origem da brincadeira. E ainda nós poderíamos imaginar os mundos celestes ou divinos, que é o topo, né, dentro da classificação dos mundos, a habitação dos espíritos puros, dos espíritos já plenificados. Seria a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, ou seja, o máximo da formação. Quando a gente observa essa questão, e eu perdi um pouquinho de tempo, ganhei um pouquinho de tempo para fazer essa abordagem, para que a gente possa realmente olhar para esse garoto aqui e se identificar com ele. Nós estamos nos esforçando enquanto espíritos imortais para chegar dentro de uma condição de aprendizado da vida eterna que nos colocará, porque nós ainda não chegamos lá, no ensino médio. E quanta coisa nós ainda não temos pela frente. Então, por isso que muitas vezes a gente se depara com essa questão aí. São tantas as lições a serem aprendidas, né? Tantos os desafios. E agora o nosso objetivo é justamente refletir um pouco sobre esses desafios. O primeiro deles nós evocamos então a mensagem lá de Mateus. Mateus chega e registra a inesquecível passagem quando Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Que foi que Jesus respondeu? Aliás, aí ele ainda faz uma pergunta: será até 7 vezes? E aí o que Jesus responde? Digo-vos que não perdoarás ao vosso irmão apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. E aí, dentro dessa nossa condição de infância espiritual, muitas vezes a gente age igual a essas criancinhas aqui, né? Os dois irmãos, e isso é uma característica interessante, são 2 irmãos, e aí de repente a irmã pisou na unha encravada do irmão, fez alguma coisa, né? E aí ele ficou chateado, ela se arrependeu do que fez, assim: me perdoa. E aí o irmãozinho aqui, o garotinho, chega e diz a famosa frase, né? Eu tô de mal. Eu já fiz essa brincadeira aqui, eu fiz. Mas eu acho que tem pessoas novas, eu vou fazer de novo, é mais forte do que eu. Quando a gente era criança, e essa imagem sempre me evoca meus momentos de criança, né? A gente brigava, né? Ficava de mal, e aí tinha toda um ritual quando a gente ficava de mal, né? Qual era o ritual? Quem se lembra? Fantástico, olha aí. Fez muito, não foi, meu amigo? Eu também. A gente juntava os dedinhos assim, dizia o quê? Corta, exatamente. Corte aqui, que eu estou de mal em você. Durava quanto tempo isso? Uns 10 minutos, 15 minutos, meia hora, um dia, 2, no máximo. E aí depois, enquanto a gente tinha cortado, era simbólico isso, né? A gente havia cortado relações. Aí não se dividia mais o lanche, não se brincava, mas se dava um gelo, né?
não se falava. Mas aí quando um ou outro ia vendo a situação, aquele mais evangelizado provavelmente, né? Talvez que já estava indo aqui para a evangelização da Seja, chegava e dizia, ah, que besteira, né? A gente está de mal, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de bem. E aí tinha novamente um ritual, né? Como era o ritual? Tem algumas versões. Tinha uma versão que reatava assim, os laços com os dedinhos, né? Mas eu me lembro muito de juntar novamente assim, da mesma forma, e agora descorta. E aí fazia o movimento contrário, de baixo para cima, como se a gente estivesse reconstruindo aquilo que a gente destruiu, né? E quantas vezes a gente cortava e descortava durante um ano letivo, por exemplo, na escola? Nossa, inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. O problema é que a gente vai crescendo, vai se tornando adulto e a gente vai esquecendo, vai perdendo essa capacidade que a criança tinha de descortar, de reatar. A gente continua ainda cortando com uma facilidade incrível ou até maior, mas para descortar, para reatar, para ficar de bem novamente, Nossa Senhora, que dificuldade! E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos convidando ao perdão. Mas esse movimento, né, de solicitar o perdão, ou o movimento de perdoar, ainda representa para a gente efetivamente um grande desafio, um grande convite. Eu me lembro de uma história pitoresca, um caso pitoresco, diz que quem conta um ponto aumenta um ponto, às vezes eu aumento 2, 3, 4, que é um famoso caso que se atribui a Chico Xavier. Diz que o senhor chegou lá, né? Chico, é o seguinte, no Evangelho está dizendo lá que eu tenho que perdoar o meu semelhante 70 vezes 7 vezes. 7 vezes nada, nada, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Está certo a conta? 490 vezes. Eu já perdoei o meu marido muito mais do que 490 vezes. E o que é que você me diz? Ela esperava talvez que Chico Xavier dissesse, pronto, já você já cumpriu, né? Você já passou do limite, cumpriu o Evangelho, siga em paz, você não precisa mais perdoar o seu marido, já cumpriu a sua cota, né? Mas aí o Chico também foi tomado de sobressalto com esse questionamento, valeu-se de Emmanuel. Disse, Emmanuel, pelo amor de Deus, me socorra, porque faz sentido, né? 7 vezes 70 vezes 7, 490, ela já perdoou mais de 490, e aí? O que é que eu respondo? Recorreu, pediu ajuda ao universitário, muito bem lembrado aí. Pediu ajuda ao universitário, né? Que a brincadeira também tem nexo aquele show do milhão, né? Quando você não sabia a resposta, você podia pedir ajuda aos universitários, né? Então, às vezes, quando a gente está estudando, tem alguma dúvida e tudo, vai elaborar uma palestra, eu sempre peço também a ajuda dos universitários. Aí, Chico pediu, Emmanuel não se fez de rogado, né? Chegou para ele e deu uma resposta. Existem 2 versões para o final dessa história. A primeira versão é a seguinte, nenhuma das 2 agradável para a mulher, né? Que veio dizer que já tinha perdoado o marido muitas vezes. E aí a primeira versão é que Emmanuel diz assim, diga para ela que está certo, são 490 vezes, é verdade, mas cada pecado. Então, se houve um pecado diferente, aí é uma conta diferente. Então, pergunte para ela se ela perdoou já o marido dela 490 vezes, cada erro que ele cometeu. E aí a gente imagina como foi que ela recebeu, né, essa notícia. A segunda versão, que também não é muito diferente, ok, tá certo. Diga para ela que está 490 vezes, mas a conta zera no final do dia. Então é 490 vezes todo dia. No dia seguinte, reinicia a contagem novamente. Então pergunto para ela se ela já perdoou 490 vezes todos os dias, né? Todos os dias. Simbolizando com isso a essência da mensagem de Jesus, porque quando ele responde para Pedro, ele está justamente dizendo para Pedro que o perdão tem que ser ilimitado. Não existe limite para o perdão. Tantas vezes quantas forem necessárias, sempre que houver ocasião. Não há limite, não deve haver limite para o perdão. Então,
Esse é o nosso, é o grande desafio. Que significa fazer com que a gente mude a nossa forma de compreender e olhar para o nosso semelhante. E essa é uma grande força da própria mensagem de Jesus, porque quando Jesus nos apresenta um Deus diferente, um Deus que agora é um Pai de todos nós, nessa condição, então, Ele nos coloca todos como irmãos. Irmãos. Então, essa palavra próximo, ela tem uma significação muito mais profunda. E pelos nossos irmãos, nós somos capazes de fazer muita coisa, fazer muitos sacrifícios. E o grande desafio do Evangelho é, então, olhar para todas as pessoas e considerar a todos, então, como irmãos, como membros da nossa família, como pessoas com as quais a gente seria capaz de caminhar independentemente das circunstâncias. Seguindo para o segundo desafio, que é consecutivo ao primeiro, que está relacionado com o primeiro, onde em determinado momento Jesus nos convida, a partir também do relato do evangelista Mateus, a retribuir o mal com o bem. Quer dizer, além de perdoar, além de exercitar o perdão, de perdoar as faltas que eventualmente o próximo lhe cometeu, o desafio do Evangelho é você receber esse mal e dar na contrapartida pelo mal recebido o bem. É chegar, por exemplo, a menininha para o irmãozinho que não havia perdoado, que havia ficado de mal dela, e dizer: ah, tá bom, eu te perdoo. E se nós imaginamos que são os mesmos personagens, eu pergunto: mas quem precisava pedir perdão a quem? Quem é que era para ter dado o primeiro passo? Se a gente lembra do slide anterior, eu vou voltar. A menininha está aqui, olha, chorando, com o coração partido, a pobrezinha. Cometeu um erro. Mas, poxa, quem não os comete? Reconheceu o erro cometido e disse: meu irmão, me perdoe, mas ele aqui inflexivelmente, né, não se toca com as lágrimas da irmã e endurece o seu coração à oportunidade da reconciliação. Mas vem ela aqui depois na sequência, lógico que as imagens são diferentes, mas imaginemos que sejam as mesmas crianças dizendo: tá bom, quer saber de uma coisa? Eu te perdoo, porque eu gosto de você e o meu amor por você é maior do que essas coisinhas, do que essas brigas, do que esses desentendimentos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes mesmo, vamos esquecer isso, vamos tocar o barco para frente. Mesmo que na realidade quem devesse ter tido esse primeiro passo fosse até o irmão dela mesmo. E essa é uma característica que a gente carrega na nossa idade adulta. Muitas vezes a gente, enquanto adulto, ainda se vê envolvido nesses processos de contenda, de desentendimentos, né? Mesmo com o conhecimento do Evangelho. E quantas vezes a gente se coloca nessa posição? Bom, eu pedi perdão para Edan? Eu mesmo não. Se ela quiser, ela pode vir me pedir o perdão. Vou pensar no caso dela. Vou pensar. Agora, eu me sujeitar, me rebaixar, nunca ninguém me falou uma coisa dessa aqui, eu tenho certeza. Me rebaixar o meu orgulho para ir lá e pedir perdão para ela, eu mesmo não vou não. Se ela quiser, que venha. Eu perdoar, nem pensar. Nem pensar, né? Ainda tem mais essa. Ou então tem aquela famosa, né? Tá bom, eu perdoo. Mas não esqueço. Mas não esqueço. E se eu não esqueço, eu não perdoo. Porque eu fico ainda remoendo, né? O perdão significa o esquecimento completo. Aliás, o nosso querido Jacó, que todos vocês aqui conhecem, ou a grande maioria já esteve aqui, vira e mexe está aqui também na Seja, ele tem uma abordagem muito interessante sobre o perdão. Ele diz que o limite do perdão é você não precisar perdoar. E aí às vezes a gente acha isso estranho. E ele explica. O perdão, a gente vai seguindo nos 70 vezes 7 de Jesus, perdoando, cada vez mais, até o infinito. Mas a condição do infinito do perdão é você não precisar mais perdoar.
Porque você não se magoa. Porque você não se fere. Porque nada que o próximo, que o teu irmão faça para você, vai te atingir, vai abalar o amor que você sente por ele. Não abala. Você o compreende. E aí automaticamente é como se fosse o perdão é automático. Tem aquela coisa que os bancos colocam crédito automático, né? Na conta da gente, sem a gente nem pedir. Então o perdão passa a ser uma coisa automática, ele já está ali, automaticamente concedido. Você não se magoa mais, você não se fere. E isso está fundamentado num processo de compreensão profunda do outro. Eu me lembro de outra história. Quem aqui, eu não sei se eu já contei isso aqui também na Seja, conhece a famosa fábula do sapo e do escorpião? Quem conhece? Aí eu vou contar do meu jeitinho também, aumentando os pontinhos que eu tenho o direito de aumentar, né? O sapinho estava lá na lagoa, de repente chega o escorpião para pedir uma carona para atravessar ele, para que o sapo pudesse dar uma caroninha para ele atravessar ele para o outro lado da lagoa. E aí o sapo olha assim, eita danado, escorpião não tem uma fama muito boa, né? Eu vou até botar já o próximo tópico aqui, só porque tem nexo total. Escorpião não tem uma fama muito boa, né? O pessoal anda falando umas coisas aí desse escorpião. Mas o danado é que o sapinho já estava frequentando aqui as reuniões públicas aqui da Seja, tomando os passes, uma água fluidificada. Ele já tinha ouvido falar sobre a caridade, né? Sobre todas essas coisas, sobre a necessidade de colocar o Evangelho em prática. Pensou 2 vezes, lembrou dos comentários de Alidano aqui, todos os dias. Aí, assim, tá bom, eu vou fazer essa minha boa ação, né? Meio desconfiado assim, tá bom, seu escorpião, mas olha lá, hein? A tua fama não é muito boa, não. Mas tá, o centro diz que a gente tem que fazer a caridade, senão fora da caridade não há salvação. Chega aqui, suba aqui nas minhas costas. E aí atravessou o escorpião até o outro lado da lagoa. Quando chegou no outro lado da lagoa, o que é que aconteceu? Quem conhece a história aí, pode dizer. O escorpião deu uma ferroada no pobre do sapo. Ah, traíra, não é? Ferroou o sapo. E aí o sapo ali, inoculado pelo veneno, se contorcendo de dor, fez também uma coisa que a gente nunca faz. Aqui, Eridão, eu tenho certeza que ninguém nunca fez isso. Mas, seu escorpião, eu lhe ajudei, eu fiz uma caridade para você, e é assim que você me paga? Mas espera aí, o Evangelho diz que a gente tem que fazer sem esperar a recompensa? Retribuir o mal com o bem? Que tipo de pagamento ele estava esperando? Né? Precisava, ele não tinha se matriculado ainda no ESD, não, ele estava começando ainda o processo. É assim que você me paga. E aí a resposta do escorpião é emblemática. Ele vai olhar para o sapo e vai dizer assim: mas é a minha natureza. É só o que eu sei fazer é ferroar. É da minha natureza. E algumas pessoas na nossa vida muitas vezes se comportam como escorpiões. Ferem, mas por ignorância, por dificuldades, por estarem mergulhadas em conflitos, né? Ou, o que é mais interessante também, é que quando a gente conta essa história, normalmente a gente se coloca no lugar do sapinho, né? Mas quem garante que a gente não anda sendo aí escorpião de outros sapinhos, né? Vida fora? Quem garante que nós também não estamos ferindo, não estamos magoando? Aliás, convenhamos, estamos fazendo isso sim. É preciso reconhecer. Mas o fato da história é interessante porque mostra esse olhar que nós devemos ter para o nosso irmão, para o nosso próximo, para o nosso semelhante, quando essas situações acontecem. São escorpiões. Ainda estão no nível de magoar, ainda estão no nível de ferir, ainda estão no nível de inocular veneno. Mas nós que nos disponibilizamos então a sermos aprendizes do Evangelho, nós estamos em outro nível. Qual é o nível que nós estamos? É o nível do perdão. É o nível da compreensão da limitação do outro. Principalmente quando a gente observa também
as nossas próprias limitações, não é verdade? Exatamente por isso que Jesus propôs o terceiro desafio do Evangelho. Vejam bem, nós selecionamos aqui 5 deles, porque se a gente fosse falar de todos, primeiro nós não teríamos condições de alcançar todos nas nossas limitações enquanto expositores aqui da noite. Segundo, a gente ficaria até umas 2, 3 horas da manhã, né? E não esgotaríamos o assunto. Então nós trouxemos aqueles que realmente são ainda a pedra no nosso sapato. E que nós precisamos então começar a trabalhar nesse sentido, porque enquanto a gente não se resolver com relação a essas questões do perdão, da retribuição do mal com o bem e do não julgamento, nós ainda estaremos mergulhados nas provas e nas expiações características do ensino fundamental dentro dos mundos de expiação e de provas. Não estaremos alcançando a condição de regeneração. Porque para nos regenerarmos, a gente precisa colocar em prática cada uma dessas orientações. Inclusive a do julgamento. Né? Não julgueis a fim de não serem julgados, mas quantas vezes a gente aqui veste a toga do juiz infantilmente para condenar o nosso semelhante. E aí é impossível não fazer evocação ao inesquecível momento da fala de Jesus, quando ele disse: mas vocês são tão engraçados. Vocês ficam olhando um argueiro que existe no olho do vosso irmão e acabam ignorando que no olhinho de cada um existe o quê? Uma trave. Antes de você reparar o argueiro no olho do seu irmão, trate de retirar a trave que está no seu. Trate de fazer a sua cirurgia de catarata espiritual, para que você possa ver com mais propriedade e principalmente olhar para dentro de si mesmo antes de apontar o dedo para o outro. Principalmente porque quando a gente aponta o dedo para o outro, eu gosto dessa imagem que eu acho ela emblemática, né? Vou aqui apontar para ele. Primeiro parece um revólver, né, Lida? Quer dizer, parece que a gente vai dar um tiro em alguém, né? Essa é a figura, né, emblemática quando você está apontando o dedo, né? Aí é muito interessante esse símbolo. É um dedo apontado para o meu semelhante e 3 aqui, ó. 3 aqui, apontados para quem? Para mim mesmo, dizendo assim: olhe mais para você do que para o outro. Antes de reparar as falhas do outro, repare primeiro as suas. Observe que muitas vezes no processo de fuga psicológica, você reflete, projeta no outro uma imperfeição que você tem muito maior dentro de você mesmo. Um dedo apontado para o semelhante, 3 dedos apontados aqui na nossa direção e um dedão apontado para cima dizendo: sabe o quê? Deus está vendo. Deus está vendo a coisa bonita que você está fazendo, mesmo depois de ter o conhecimento do Evangelho. E aí, muitas vezes, quando a gente julga o nosso semelhante, acontece isso aqui, né? É o sujo falando do mal a mal. Ah, porque você é muito orgulhoso, porque você é muito egoísta, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, né? Ou então vem aqui, olha, isso é uma coisa que também não acontece, então. Vai na seja, assiste a palestra. Aí depois chega e diz assim: fulano, tem que ficar, fulano assistiu uma palestra lá na seja, era pra você, era a tua cara. Menino, mas você era pra ter ido lá, porque o palestrante foi falando lá e eu só me lembrando de você. E eu fico imaginando os mentores espirituais dizendo: se lembre dele não, lembra de você mesmo. Não olhe para o outro não, olhe para você, pelo amor de Deus. Então o julgamento ainda a gente assim com muita facilidade se deixa levar por isso. É preciso muito cuidado, muita vigilância mesmo. O ambiente de trabalho, então, Nossa Senhora, a maledicência, né, flui com uma facilidade incrível. O julgamento, o apontar o dedo para o semelhante, sem a gente se preocupar em saber se aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, por que será que ela reagiu assim, de repente ela está com conflito, está passando por uma dor, age como um animal ferido.
né, como um animal ferido. Aliás, eu estou me lembrando dos vídeos da internet, me lembrei de um fantástico. Vocês procurem aí pelo YouTube que vocês vão achar. Eu não sei o título, mas o vídeo era mais ou menos o seguinte. Era uma pessoa que ia resgatar um cachorrinho abandonado. E aí esse cachorro abandonado, ele já provavelmente já tinha assim, tido tantas experiências negativas que ele estava ali armado. Então quando a pessoa ia se aproximando para tentar pegá-lo e resgatá-lo, ele, né, fazia um movimento de morder. E aí, como não se sabia como é que estava o cachorro, que tipo de doença ele tinha, então aquela pessoa foi se cercando de determinados cuidados. Então ele coloca tipo uma luva. Eu estou me lembrando aqui também que às vezes os vídeos do YouTube eu também aumento um pouquinho na hora que eu estou contando, é um mal que eu tenho também. E aí ele botou meio que uma coisa para o cachorro poder morder e ele não se machucar, né? E aí foi chegando, se aproximando gradativamente, né? O animal ferido, o animal magoado, o animal que estava com medo. Quantas vezes ele não já apanhou na rua, não já sofreu? Ele estava ali, não é? Reagindo, né? Por conta de um ferimento, né? de um trauma que ele já tinha. E essa pessoa então vai se aproximando, ele morde, e na hora em que ele morde, aí a pessoa começa em determinado momento a fazer um carinho. E aí vai fazendo carinho, e vai desarmando o animal. E aí aquele animal que talvez não tinha tido durante muito tempo essa experiência, redescobre então o que é que significa o afeto, o carinho, né? A compreensão de você não deixar para lá, mas você investir naquele serzinho, compreendendo as suas dificuldades, entendendo por que ele estava fazendo aquilo. Mas no dia a dia, muitas vezes, no trato com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, com os nossos irmãos em Cristo, nós não colocamos em prática isso. E nós preferimos nos afastar, porque é o caminho mais fácil. Mas não é o caminho correto, não é o caminho que Jesus espera que a gente faça. Então olhar muitas vezes para essas pessoas como escorpiões, como animaizinhos feridos, como irmãos que necessitam da nossa compreensão, é uma das grandes formas de realmente a gente seguir, caminhar, evoluir na prática que o Evangelho nos convida. Porque momentos como esse, noites como essa, são oportunidades riquíssimas onde a gente recarrega as nossas baterias. Os queridos amigos da espiritualidade nos envolvem, atendem-nos nas nossas necessidades, nos suportam aqui muitas vezes nas palavras, exatamente com o objetivo de fazer com que a gente recarregue as nossas baterias. Muitas vezes a gente sai daqui da seja, parece que não está nem andando, né? Está flutuando, levitando, né, Dona Santana? Como se realmente a gente tivesse tirado um peso de dentro de nós e sai assim mais disposto, mais encorajado, com mais vontade de colocar o Evangelho em prática. Mas é nas lutas do dia a dia que nós vamos demonstrar realmente a nossa firmeza de propósitos, a nossa fidelidade à mensagem de Jesus. E é isso que ele espera, que ele continua esperando. Mas os desafios ainda podem aumentar. Ainda podem aumentar. Porque em determinado momento Jesus chegou para a gente e disse assim, chegar lá na seja, abraçar a Eridana, a Lúbia, a Francis, toda a turma, né? Alcione, é muito bom, é uma alegria, todos os trabalhadores da casa, a gente vai chegar, vai ser recebido com um abraço. Irmão Igor, que maravilha, você seja bem-vindo. Amar essas pessoas é facílimo, não custa nada, não custa nada. Amar aqueles nossos familiares com quem a gente tem afinidade, né? Os irmãos mesmo na verdadeira acepção da palavra, com quem a gente sabe que pode contar. Nossa, isso aí é o feijão com arroz do Evangelho. Nós temos a obrigação de fazer isso. E conforme Jesus mesmo diz, no relato de Lucas, quando nós amamos somente aqueles que nos amam, o que a gente faz nisso mais do que muitas pessoas de má conduta, mas que são capazes de trocar-se favores mutuamente? O grande desafio do Evangelho é amar aqueles que não nos amam.
é fazer o bem àqueles que nos perseguem. É justamente na simbologia do cachorro, do cão e do gato. Você, enquanto gato aqui, né, vejam que o gato está assim meio receoso, ele está assim meio desconfiado. Será que o cachorro, né, já fez tanta coisa comigo, me deu carreira, né, me machucou, comeu a minha ração, tomou meu leite? Poxa vida, esse cachorro não é flor que se cheire. Mas o gatinho também frequentando a sede igual o sapo, né? Aí disse assim, poxa, eu vou dar o benefício da dúvida. Está ainda meio assim, não está ainda, tem uma certa tensão no ar. Mas ele está iniciando o processo de compreensão de que ele precisa ir, né? E amar o seu inimigo, né? Porque o cão e o gato e o rato são o símbolo infantil dos eternos inimigos, daqueles que estão sempre brigando, né? Brigando. Fazer o bem àqueles que nos perseguem, sem esperar coisa alguma. E mais, orar pelos que nos perseguem, nos caluniam. Ah, Senhor, pelo amor de Deus, envolva aquele cachorro nas suas melhores vibrações. Ele ainda faz umas coisas erradas, mas ele é um bom cachorro. Ele come a minha ração, mas é porque ele estava com fome. Eu compreendo, eu perdoo o Senhor e peço para ele perdão. Envolve. Eu acho que é aquela mulher que está orando. Oi? Eu acho que é aquela mulher que está orando. Não é? E perdoou. É verdade. É o gatinho da mulher, né? As histórias estão se conectando. Então, orar por aqueles que nos perseguem, desejar o bem, não ter o desejo de vingança. É lógico que o Evangelho coloca, não há como se ter, com relação a um adversário, a um chamado inimigo, os mesmos aportes de fraternidade, não é, que se tem ao contato de um amigo. Mas o amor ao inimigo, ao adversário, significa exatamente não fechar a porta para a possibilidade de ficar de bem novamente. Não desejar o mal em troca do mal que foi feito. Estar disposto sempre a compreender, quebrar o ciclo do ódio e substituir o ciclo do ódio pelo ciclo do amor, porque tudo isso nos encaminha para o grande desafio, por excelência, que é o desafio do ser de perfeitos. Quando em determinado momento Jesus chega, mais uma vez através de Mateus, e diz, como já dissemos, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E eu acho emblemática essa imagem, porque eu sempre me recordo daquele momento, quando os discípulos queriam afastar aquelas crianças que iam procurando Jesus. Eu também já falei isso aqui, me recordo, inclusive na última abordagem que a gente falou sobre Jesus, e Jesus disse assim, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Eu acho isso fantástico, porque quando Jesus abriu os braços naquele momento, ele não abriu os braços somente para aquelas crianças. Ele abriu os braços para todos nós. Afinal de contas, nós já chegamos à conclusão que espiritualmente ainda somos crianças. Então, todas as vezes eu me imagino correndo na direção de Jesus. Como criança ainda, dando os primeiros passos, caindo, tropeçando, errando, mas como se diz no popular, sempre levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima e caminhando na direção dele, prosseguindo na direção dele. Porque também o objetivo dessa nossa palestra, meus caros amigos, para nos encerrar, já para nos aproximarmos do encerramento, 8h30, não era também fazer com que vocês saíssem daqui deprimidos, tristes. Ah, meu Deus do céu. Eu até pensei que eu estava bem, mas eu fui assistir uma palestra lá do Igor, lá na série. Ah, meu Deus do céu, pensei que eu estava bem, mas saí tão triste. O objetivo não é esse, mas o objetivo é mostrar esse desafio para que a gente esteja focado no que a gente precisa fazer, entendendo que se ainda nós não conseguimos colocar tudo em prática, ainda mais é que nós precisamos reforçar os nossos estudos, as nossas reflexões, mergulhar ainda mais no Evangelho e entender, como aquele garotinho lá que passou no Enem falou, é possível. Tanto é possível que o próprio Jesus vem para nos oferecer um exemplo, e depois dele tantos missionários,
como o Chico, que nós também referenciamos aqui nessa palestra, e que é, de uma certa forma, um exemplo que vem de carne e osso, contemporâneo nosso, brasileiro assim, igual a gente, que não desiste nunca, né? Para demonstrar que é possível. É perfeitamente possível colocar o Evangelho em prática. Agora é preciso sair do lugar comum. É preciso realmente ter firmeza, demonstrar a nossa vontade e o nosso desejo de chegarmos na direção de Jesus Cristo. Nossa, realmente são muitas as lições. Grandes os desafios, mas, como nós falamos, não há razão para desespero. Não precisa a gente sair daqui choramingando, se lamuriando, ficando triste, igual um bebezinho chorão, né? Não é esse o objetivo. Principalmente porque, para finalizar, a gente trouxe um resumo, assim, o caminho das pedras, para que a gente possa colocar todas as coisas em prática. Todo mundo aí com papel e lápis na mão? Não precisa. Não precisa. Para superar esses desafios e crescer na direção do homem de bem, a principal lição a ser aprendida é o... Não escutei. É o... amor. Pois aquele que ama, perdoa. Aquele que ama, faz o bem. Aquele que ama, não julga o próximo. Aquele que ama, procura fazer sempre aos outros aquilo que ele gostaria que fosse feito para consigo mesmo. E a notícia mais agradável que nós temos a trazer, encerrando a nossa palestra, é que se durante o transcurso das lições, se durante as provas ou as expiações, na tentativa de colocar todas essas lições em prática, a gente sentir alguma dificuldade, nós podemos sempre contar com um grande professor de reforço, o grande mestre, que está sempre a nos mostrar a necessidade de colocarmos essas lições em prática e que estará sempre disposto a nos amparar, a nos auxiliar e a nos encaminhar mais firmemente para o cumprimento do nosso dever. Muita paz, meus queridos, e que Jesus nos abençoe. Tão atentos à necessidade de vocês, de cada um no momento do passe, porque hoje nós vamos aplicar o passe coletivo. Vamos pedir para os passistas se coloquem no salão, para que nós possamos iniciar